Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E eu quero lembrar os irmãos, como sempre, que além das videoaulas, nós temos também, para disponibilizar para os irmãos, um esboço escrito de cada uma das lições em formato PDF e também reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada uma das lições. E caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, eu estarei deixando os links para download disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais que os links estarão lá. E para os irmãos que preferirem receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e enviando semanalmente também. E eu quero lembrar, como sempre, aos irmãos que os materiais de apoio que nós disponibilizamos, eles não substituem as aulas presenciais. Aulas essas que, no caso da nossa igreja, acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito também para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que possam saber aí de forma automática quando novos vídeos forem postados, e também pedir para que os irmãos compartilhem os nossos vídeos nas suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2017 o tema As obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E a lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título O propósito do fruto do Espírito. Bom, como de costume, nós vamos inicialmente aí ver quais são os tópicos que serão abordados aí durante esta videoaula. Inicialmente, nós faremos aí uma introdução ao tema, onde nós vamos falar sobre o processo de frutificação em si. Em seguida, nós falaremos sobre o fruto do Espírito. Aqui nós vamos fazer uma pequena revisão sobre as virtudes do fruto do Espírito que nós comentamos na videoaula passada, lembrando, obviamente, que no decorrer desse trimestre nós teremos aulas específicas para cada uma das virtudes do fruto do Espírito, mais especificamente aí nas lições 4 até 12. Então será uma aula para cada virtude do fruto do Espírito, totalizando aí 9 aulas diferentes. Depois nós falaremos sobre o fruto ilustrado, onde nós meditaremos na passagem bíblica onde Jesus falou sobre a videira verdadeira. Depois nós falaremos sobre a vida controlada pelo Espírito, ou seja, o que é e como ter a vida controlada pelo Espírito. Em seguida, nós vamos falar sobre o propósito do fruto do Espírito. E por fim, como de costume, nós faremos aí uma breve conclusão. Bom, vamos então aí à nossa introdução. Inicialmente, vamos ver o que a Bíblia nos diz no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Está na tela dos irmãos, diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Bom, irmãos, Deus aqui, ele fala sobre a árvore frutífera, e que dá o fruto segundo a sua espécie. Então nós podemos concluir que pelo fruto é possível saber qual é a espécie da árvore, ou seja, qual é a árvore, a partir do momento que a gente analisa, que a gente percebe qual é o seu fruto. Ou seja, irmãos, mesmo que a gente não conheça exatamente como é uma determinada árvore, um pé de laranja, por exemplo, com relação às suas características, enfim, o tipo de folhagem, tronco, etc., mesmo assim a gente vai conseguir identificar que é um pé de laranja, por quê? Pelo fato de estar observando os frutos que ela produz. Então nós podemos identificar o pé de laranja, ou um pé de banana, um pé de manga, enfim, pelo fruto que ela produz. E conforme o versículo 11 de Gênesis 1, o próprio Deus dizendo que a árvore frutífera ela dá fruto segundo a sua espécie. E olha agora, irmãos, o que nos diz a Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Ou melhor, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui, Jesus ele fala sobre os falsos profetas e diz que eles são conhecidos pelos seus frutos. Ou seja, irmãos, Jesus aqui está falando que os falsos profetas eles são conhecidos por aquilo que eles fazem. Irmãos, não é pela eloquência, não é por conhecimento bíblico, não é por manifestações espirituais, por exemplo, que se conhece ou que se sabe se alguém é espiritual ou não, mas sim pelo que eles fazem, ou seja, pelos seus frutos. E Jesus diz que uma árvore boa, ela dá frutos bons, e uma árvore má, uma árvore ruim, ela dá frutos maus. Em outras palavras, irmãos, toda pessoa, seja um cristão ou não, essa pessoa ela sempre vai frutificar. A questão aqui é o tipo de fruto que ela vai dar. Frutos bons ou frutos ruins, ou seja, ela vai produzir coisas boas ou produzir coisas ruins. E Jesus, ele também fala no nos versículos 15 a 20, que ele fala sobre qual é o fim da árvore que produz frutos ruins. O Senhor Jesus diz que ela é cortada e jogada no fogo. Irmãos, isso aqui não se refere apenas às pessoas do mundo, ou seja, às pessoas que não aceitaram a Cristo, mas isso aqui também se aplica aos cristãos. Todo cristão, mesmo que ele proclame o nome de Cristo, mas se ele não dá bom fruto, ele é como uma árvore inútil. Ele vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Então, nós podemos entender, nós concluímos até aqui, que todas as pessoas, que todos frutificam, e que a árvore boa ela produz bons frutos e que a árvore má ela produz maus frutos. Então, falando mais especificamente sobre a boa frutificação, ou seja, sobre os frutos bons, fica aqui uma pergunta. Como se inicia o processo da frutificação? Ou seja, como efetivamente que tudo começa? Né? Será que uma pessoa que aceita Jesus ela já produz fruto do Espírito? Como é que funciona isso? Ou seja, como que tudo começa? Então, o início, irmãos, desse processo de frutificação, ele pode ser entendido de forma bastante clara se nós meditarmos na parábola do semeador. Lá no capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, nós vemos Jesus ele contando a parábola do semeador. E ele não somente conta essa parábola, mas ele também explica essa parábola. E nela, Jesus diz que um homem ele tinha saído para semear e que as sementes elas caíram em diferentes terrenos. E em cada um desses tipos de terreno, Jesus ele explica o que aconteceu com essas sementes. E no próximo slide nós vamos falar mais especificamente sobre a semente nesses terrenos. Mas enfim, nessa parábola, Jesus ele fala sobre três coisas. Primeiro, ele fala sobre o semeador, ou seja, ele está falando aqui sobre aquele que semeia, sobre aquele que espalha a semente. E depois, Jesus explica que o semeador é aquele que prega a palavra de Deus, é aquela pessoa que anuncia o evangelho. Então, este é o semeador. Depois, Jesus fala também sobre a semente que era semeada, sobre a semente que foi espalhada, conforme essa parábola do semeador. E essa semente, ela é a própria palavra de Deus, ela diz respeito à palavra do Senhor. E Jesus fala também sobre a terra, ou sobre as terras em que essas sementes elas são lançadas. E essas terras, irmãos, elas representam o quê? Elas representam o coração. O coração de quem? O coração daqueles que ouvem a palavra de Deus que é pregada. Então nós temos o semeador, que é aquele que anuncia as boas novas, aquele que prega a palavra. Nós temos a semente, que é a palavra propriamente dita, e nós temos a terra, onde esta semente ela é semeada, que é o coração daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. E na exposição dessa parábola, Jesus ele fala sobre quatro tipos
de terra, 4 tipos de locais em que as sementes elas eram lançadas, em que as sementes caíam. Então Jesus, ele fala inicialmente sobre as sementes que caíam pelo caminho, e a Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo, que vinham os passarinhos e comiam tudo. Então algumas sementes caíam pelo caminho e os passarinhos vinham e comiam essas sementes. Irmãos, o solo duro e compactado da estrada, ele impede que as sementes penetrem. Então, no caso dessa parábola, aquele tipo de terreno, aquele tipo de chão, ou seja, aquele caminho onde as sementes ficaram, era muito compacto, era muito duro, então isso impediu que as sementes penetrassem dentro da terra. E, portanto, elas ficaram aonde? Ficaram na superfície. E por isso que as aves vieram e comeram a semente. E essas aves, elas representam Satanás, que vem para quê? Ele vem para roubar, ele vem para tirar a semente, ele vem para tirar a mensagem que foi semeada no coração das pessoas. Depois, Jesus fala das sementes que caíram nos pedregais, onde não havia muita terra, conforme diz a Bíblia. Irmãos, esses lugares de pedra, onde tem pedra, esses lugares rochosos, eles tinham um pouco de terra para receber as sementes. Só que essas sementes, elas brotaram, elas cresceram num solo raso. E aí aconteceu o quê? Veio o sol e secou a umidade das plantas. Então elas acabaram secando também. Jesus aqui, ele estava falando das pessoas que ouvem a palavra, que aceitam essa palavra com alegria, só que em pouco tempo essas pessoas elas abandonam a palavra, por quê? Porque a palavra não criou raiz nos seus corações, ou seja, estava lá, mas estava muito superficial. Depois, o terceiro local aí que Jesus fala, ele fala sobre as sementes que caíram no meio dos espinhos, entre os espinhos. Irmãos, os espinhos, eles roubam o alimento, eles roubam a água, roubam a luz, e não somente isso, mas eles roubam também o espaço dos brotos que estão nascendo. Então, o que acaba acontecendo? Os espinhos, eles crescem e as sementes, elas ficam sufocadas. É isso que acontece. E Jesus aqui, ele está falando das pessoas que ouvem a mensagem, porém, quando surgem as preocupações, as ambições, as ilusões do mundo, enfim, a palavra que foi semeada, ela é sufocada, então a pessoa ela não consegue frutificar, ela não consegue produzir frutos. E por fim, Jesus ele fala sobre as sementes que caíram na boa terra. Essa terra, irmãos, ela tinha profundidade, ela tinha espaço, ela tinha umidade, enfim, ela tinha tudo aquilo que é necessário para que a semente brotasse, para que a semente crescesse e para que produzisse ali uma colheita. Olha só o que a Bíblia nos diz em Marcos 4:20. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Irmãos, Jesus aqui ele está falando das pessoas que ouvem, das pessoas que aceitam a palavra, mas não somente isso, elas não se limitam a ouvir e aceitar, mas elas também produzem uma grande colheita, ou seja, elas produzem aí muito fruto. Irmãos, as sementes que elas são plantadas, elas têm que frutificar. É isso, irmãos, que se espera de uma semente. Um semeador, quando ele semeia, quando ele lança uma semente na terra, a expectativa que ele tem é que aquela semente ela venha a brotar, é que aquela semente ela venha a dar frutos um dia. Então, nós podemos concluir que o fruto nada mais é do que o resultado do desenvolvimento da semente que caiu na boa terra. Então nós percebemos, irmãos, que o processo da frutificação, ele começa onde? Ele começa na semeadura da palavra. Ele começa a partir do momento que a palavra ela é semeada. A semente que um dia ela foi plantada no coração, ela deve criar raízes, ela deve crescer e só então ela vai frutificar. Isso significa, irmãos, que ninguém pode produzir bons frutos sem ter recebido a palavra no seu
coração. Então, para resumir, todo o processo de frutificação se inicia a partir do momento que a palavra ela é semeada no coração. É ali que todo o processo se inicia. Não que a pessoa já vá produzir fruto imediatamente após o momento que recebe a palavra, não é isso. Mas o processo todo começa quando você fala sobre colher frutos, quando você está colhendo um fruto, aquele processo tudo começou no dia que aquela árvore ela foi plantada. Aí teve todo um tempo, todo um processo para que ela pudesse frutificar. E a mesma coisa acontece em relação ao fruto do Espírito. Tudo começa com a semeadura, tudo começa com o lançamento da semente. E o fruto, como está na tela dos irmãos, é o resultado do desenvolvimento dessa semente que caiu na boa terra. Ou seja, ela caiu numa terra fértil. E um ponto importante, irmãos, a se comentar ainda dentro desse contexto é que uma planta, quando ela ainda está pequena, ou seja, quando ela está começando a crescer ainda, ela é mais fácil de ser arrancada. Um brotozinho, quando está pequeno, assim, com uma mão, sem muito esforço, a gente consegue arrancar ele da terra. Então, irmãos, isso significa que é necessário, além do processo do plantio, é necessário um processo de cultivo desta planta. É necessário cultivar, é necessário regar para que essa planta ela sobreviva, para que ela cresça e para que ela venha também posteriormente a produzir frutos também. Irmãos, isso significa que o trabalho ele não termina após uma pessoa ser evangelizada e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aliás, muito pelo contrário, é nesse momento que o trabalho começa. A semente ela foi plantada, agora ela precisa ser cultivada. Essa pessoa ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser pastoreada, ela precisa ser discipulada, enfim, muito trabalho precisa ser feito até que ela venha a frutificar. E um ponto interessante é que existem casos em que uma pessoa evangeliza e também cuida de um novo convertido. E tem casos que são pessoas diferentes, as que evangelizam e as que cuidam dos novos convertidos. Agora, independente de cada caso, se é a mesma pessoa que vai plantar e cultivar e cuidar, ou se são pessoas diferentes, ambos os trabalhos, tanto o plantio quanto o cultivo, eles são trabalhos muito importantes, cada um tem a sua importância. Então, cabe aqui uma pergunta. Quem é mais importante? Aquele que planta ou aquele que rega? Aquele que planta ou aquele que cuida? Enfim, quem é mais importante? Ou seja, é aquele que evangeliza ou aquele que cuida daquele que se converteu a Cristo Jesus? Olha só o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, o que Paulo diz aqui, irmãos. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Olha só o que Paulo está dizendo, irmãos. Então nós vemos aqui, de uma forma assim bastante clara, que o trabalho de plantar e o trabalho de regar, eles são importantes. O trabalho é importante, mas não a pessoa em si, irmãos. Um pode plantar, outro pode regar, mas quem é que dá o crescimento? Quem dá o crescimento é Deus. E conforme o versículo 7 de 1 Coríntios 3, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus. Por quê? Porque Ele é aquele que dá o crescimento. Agora, irmãos, isso não significa que os trabalhos, novamente, de plantio e de cultivo, eles não sejam importantes. Significa, sim, que ninguém deve ficar se vangloriando, se achando superior porque evangeliza, ou porque cuida de novos convertidos, ou porque cuida daqueles que foram evangelizados, enfim. Não se deve ter o sentimento de superioridade em nenhuma das posições. Por quê? Porque somente Deus, irmãos, é digno de honra, somente Deus é digno de glória. Bom, irmãos, essa foi a nossa introdução. Então nós vamos agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Nesse tópico nós vamos fazer praticamente uma revisão de um dos pontos que foram abordados aí na videoaula passada e que tem ligação aí com a aula de hoje. Então a gente vai estar revisando aí um dos tópicos que a gente viu na videoaula de número 1.
Então, olha só o que a Bíblia nos diz em Gálatas 5, 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Bom, como nós vimos aí na aula passada, não são 9 frutos, mas sim um único fruto com 9 virtudes ou com 9 qualidades diferentes. Que virtudes são essas? Está no versículo, está nos versículos. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se nós contarmos, se os irmãos contarem, vai ver que tem 9. 9 frutos? Não. 9 virtudes, 9 qualidades, 9 virtudes do fruto do Espírito. E essas 9 virtudes, elas podem ser divididas em 3 grupos distintos, conforme nós vimos também na aula anterior. Nós temos as chamadas virtudes universais, que são aquelas referentes ao fruto do Espírito em relação a Deus, ou seja, temos aqui aí uma relação vertical de nós para com Deus, e neste grupo das virtudes universais, nós temos aí o amor, que também é chamado de fruto por excelência, tá? Esse é o amor. Nós temos também o gozo, que ele é chamado de fruto da graça, né, que trata-se aí da alegria que não depende de circunstância para acontecer ou para existir. Depois nós temos neste grupo a terceira e última virtude do fruto do Espírito, que é a paz, também chamada de fruto da confiança. Refere-se aqui, irmãos, àquela paz interior que, da mesma forma que a virtude do gozo ou da alegria, ela também não depende de circunstâncias para existir. É aquela paz que traz tranquilidade, que traz confiança, é aquela quietude, aquela tranquilidade de coração e de mente, baseada aí na convicção de que tudo vai bem entre o crente e Deus. Depois nós temos as chamadas virtudes sociais, que se referem aí ao fruto do Espírito, agora não mais em relação a Deus, mas sim em relação ao próximo. Então nós temos aqui uma relação horizontal. E nesse grupo nós temos as seguintes virtudes. Primeiramente, a longanimidade, também chamada de fruto da perseverança. Longanimidade, os irmãos sabem, é o mesmo que paciência. Paciência para suportar as afrontas inicialmente, mas também paciência para poder esperar. Depois nós temos a benignidade e também a bondade. A benignidade e bondade são chamadas aí de fruto gêmeo. A benignidade, ela se refere à misericórdia, se refere à compaixão para com o próximo. E a bondade, ela se refere à generosidade em ação. E eles são chamados de fruto gêmeo. Por quê? Porque a benignidade ela faz com que se tenha compaixão pelo próximo. E a bondade ela nos leva a fazer algo pela pessoa, pelo próximo, por quem se tem essa compaixão. Então, por isso são chamados aí de fruto gêmeo. E o terceiro grupo, aí, o grupo das demais virtudes, que se referem ao fruto do Espírito, agora não mais em relação a Deus nem em relação ao próximo, mas em relação ao próprio portador, em relação a si mesmo, ou seja, numa relação não vertical nem horizontal, mas agora numa relação interior. E nesse grupo nós temos também 3 virtudes. Primeira, a fé, também chamada de fruto da fidelidade, que se refere à confiança e também à fidelidade propriamente dita. Nós temos a mansidão, chamada de fruto da submissão, que se refere à humildade, à calma, enfim. E temos também a temperança, que é chamada aí também de fruto da disciplina, né, que se refere ao autocontrole, ao domínio próprio, e lembrando que esse domínio tem que englobar basicamente as nossas atitudes, nossas palavras e também os nossos pensamentos. Como eu já comentei na aula passada e vou comentar novamente nesta aula, os irmãos não se preocupem pelo fato da gente estar passando de forma superficial cada uma dessas virtudes, porque nós vamos ter aulas específicas onde a gente vai poder aprofundar, meditar com mais profundidade em cada uma delas. Então nós teremos uma aula específica sobre o amor, uma aula específica sobre gozo, sobre paz e assim por diante. Então nós vamos passar por cada uma delas, a partir da lição de número 4, que vai falar sobre o gozo, até a lição de número 12, que vai falar sobre o amor. Teve uma inversão aqui, na verdade não uma inversão,
o comentarista ele deixou propositalmente o amor por último, e os irmãos vão entender o porquê disso. Porque todas as virtudes do fruto do Espírito, elas seriam impossíveis sem o amor, e todas elas se resumem no amor. Então, é por isso que ela foi colocada por último. E olha só o que a Bíblia nos diz em João 15, capítulo 15, versículo 16, na sua parte A. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, irmãos, aqui é importante lembrar que a frutificação ela não é uma opção, mas sim uma ordenança, ou seja, nós somos escolhidos, conforme o versículo, para dar fruto. Jesus nos escolheu para que a gente venha a frutificar e para que o nosso fruto permaneça. Lembrando, irmãos, que todos frutificam, seja fruto mau, fruto do pecado ou fruto do Espírito. Porém, o que nós estamos falando aqui é sobre o fruto do Espírito e não os frutos ruins, tá? E quando nós falamos sobre o cristão frutificar, sobre essa necessidade de frutificar, nós estamos falando, primeiramente, a respeito da conversão de outras pessoas para Cristo, ou seja, um cristão, quando ele frutifica, essa frutificação significa inicialmente converter outras pessoas para Cristo, ou seja, ganhar almas para Cristo. Isto também é frutificar. E não somente isso, mas também produzir aí as virtudes, as 9 virtudes do fruto do Espírito que nós vimos no slide anterior. Então esse é um resumo sobre o fruto do Espírito. Agora nós vamos então para o próximo tópico, onde nós vamos falar sobre o fruto ilustrado. Nesse tópico nós vamos ver como é que o fruto do Espírito ele é ilustrado com base no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Então vamos lá. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Então aqui nós temos os 8 primeiros versículos de João 15 falando aí sobre a videira verdadeira, que ilustra muito bem a questão do fruto. Então nessa parábola, Jesus ele fala sobre a videira verdadeira. Nela Jesus fala primeiramente sobre a videira, ou seja, os pés, o pé de uvas, né? Depois ele fala sobre o lavrador, que é aquele que cuida da plantação de uvas, e ele também fala sobre as varas. Quando ele fala sobre varas, irmãos, entendam como sendo os galhos, como sendo os ramos desta videira. E a videira verdadeira, ela representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Então a videira, nessa palavra, ela representa o Senhor Jesus. O lavrador, ele representa o Pai, ele representa Deus Pai. E os ramos, quem são? Os ramos da videira verdadeira, irmãos, eles representam os crentes, ou seja, representam aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e como Salvador de suas vidas. E a partir daí passaram a estar ligados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E quando Jesus fala sobre as varas, né, sobre os ramos, sobre os galhos, enfim, ele fala sobre 2 tipos. Ele fala sobre aquelas varas que não dão fruto e fala também sobre as varas que dão fruto. Inicialmente, sobre as varas que não dão fruto, irmãos, olha só o que o Senhor Jesus diz no versículo 2, na parte A do capítulo 15 de João.
toda vara em mim que não dá fruto, a tira. Então, nós vemos aqui, inicialmente, que a vara que não dá frutos, ela é tirada, ela é retirada da videira. Irmãos, o propósito da vara, ou o propósito do ramo ou do galho, enfim, o propósito é dar fruto. Agora, se a vara ela não frutifica, então ela não tem valor para o lavrador. E por isso que ela é tirada, por isso que ela é retirada da videira, por isso que ela é cortada dali. Agora, não é somente isso, irmãos, que acontece, não é somente a questão da retirada. Olha só o que a Bíblia nos diz no versículo 6 agora. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então nós vemos aqui, irmãos, que a vara que não dá fruto, além dela ser tirada da videira, ela ainda vai ser lançada no fogo e queimará. Irmãos, reparem que inicialmente ela é tirada da videira. E o versículo 6 diz que se não estiver na videira, será lançado no fogo e arderá. Então, se ela foi retirada, ela não está mais na videira. Então, consequentemente, ela vai ser lançada no fogo e ela vai arder lá. Irmãos, uma vez fora da videira, essas varas, ou seja, esses galhos, eles jamais frutificarão, irmãos. E então, essas varas, esses galhos serão queimados no fogo, tá? Irmãos, fora da videira, um galho ele pode até sobreviver durante um pequeno período de tempo. Só que ele vai acabar acontecendo o que com ele? Ele vai acabar murchando, ele vai acabar secando, ele vai acabar morrendo. E a mesma coisa acontece na vida do cristão. Se ele estiver fora de Cristo, ele não vai sobreviver espiritualmente falando. Irmãos, reparem que nós estamos falando aqui apenas de crentes. Até porque somente os crentes que estão ligados na videira, que é Jesus Cristo. A gente não está mais falando de ímpio aqui, nós estamos falando de crentes. Ou seja, se o cristão não frutificar, ele vai ser tirado da videira e ele vai ser lançado no fogo. Então, nós podemos inclusive concluir aqui que aquela teoria, aquela linha de pensamento de uma vez salvo, sempre salvo, não tem respaldo bíblico. Porque se não frutificar, vai ser tirado da vara. Falando agora, irmãos, sobre as varas ou sobre os galhos que dão fruto. A gente falou sobre aqueles que não dão fruto. Agora a gente vai falar sobre os que dão fruto, aqueles que frutificam. Olha só o que acontece com essas varas que frutificam, conforme a parte B do versículo 2 de João 15. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, no caso da vara que frutifica, no caso da vara que dá fruto, o que acontece com ela? Ela vai ser limpa, ou seja, ela vai ser podada pelo lavrador, lembrando que o lavrador é Deus Pai. Irmãos, essa limpeza ela visa eliminar tudo aquilo que possa impedir o fluxo vital entre a videira e a vara, entre a videira e o galho, entre a videira e o ramo, enfim. E não é somente a limpeza que acontece, mas no mesmo versículo, na parte B do versículo 2 de João 15, diz que após a limpeza, o que acontece com as varas? Elas dão mais fruto, ou seja, elas frutificam mais. Irmãos, Deus, Ele quer que nós venhamos a dar muito fruto. E por isso, irmãos, para que isso aconteça, a poda ela é necessária, a limpeza ela é necessária. E às vezes, irmãos, quando nós passamos por esse processo de limpeza, por esse processo de poda pelo Senhor, irmãos, nós sabemos que a sensação ela não é confortável, né? Até porque em muitos casos aí, talvez na maior parte deles, essa poda ou essa limpeza, ela acontece por meio das provações aí em nossa vida. Enfim, é um processo que ele não é confortável, vamos dizer assim, mas ele é um processo necessário. Para quê? Para que a gente venha a frutificar mais, conforme o versículo que nós acabamos de analisar. Então, na tela dos irmãos está aí exatamente o que acontece com as varas que não dão fruto e as que dão fruto. Lembrando que nós estamos falando aqui somente de cristãos, de crentes, ou seja, aqueles que estão ligados na videira verdadeira. Os que não dão fruto, eles primeiramente são retirados da videira, são desligados da videira, e depois eles secam, são lançados no fogo e ali eles queimam. Já aqueles que dão fruto, eles são limpos, eles são podados e em seguida eles passam a dar mais
fruto, uma vez que eles são limpos. Então, irmãos, de uma forma resumida, nós podemos concluir que para a frutificação, para que aconteça a frutificação espiritual, é necessário, primeiro, conforme João 15, versículo 2, parte B, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, primeiramente, é necessário o quê? A poda do Pai, ou seja, a limpeza por parte do Pai. Depois, conforme o versículo 5, diz: Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, além da poda, além da limpeza pelo lavrador, ou seja, por Deus Pai, é necessário estar em Cristo e Cristo estar em nós. Então, como está na tela dos irmãos, é necessária a nossa permanência em Cristo e a permanência de Cristo em nós. Irmãos, aqui pode gerar alguma dúvida, alguma confusão, né? Poxa, eu permanecer em Cristo, Cristo permanecer em mim, como é isso? Irmãos, permanecer em Cristo, estar em Cristo, se refere à nossa comunhão com Ele, à nossa comunhão com Cristo. Agora, Cristo estar em nós se refere ao quê? Se refere à nossa semelhança com Cristo aqui na terra. Fala sobre a santidade de Cristo brilhando em nossa vida. Então, a permanência de Cristo em nós, ou seja, Cristo refletido através de nós neste mundo. Então, essa é a diferença entre a nossa permanência em Cristo e a permanência de Cristo em nós. Mas ambas são necessárias para que haja o processo de frutificação. E não somente isso, irmãos, mas também é necessário ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Irmãos, no próximo tópico nós vamos abordar em mais detalhes essa questão de ter a vida controlada pelo Espírito Santo. Tá? Então não se preocupem com isso agora, que a partir do próximo slide a gente vai ter um tópico inteiro dedicado a falar somente sobre este tema de ter a vida controlada pelo Espírito Santo. Mas enfim, o recado aqui é, para que a frutificação aconteça, está na tela dos irmãos, para a frutificação espiritual é necessário a poda pelo Pai, ou a limpeza pelo lavrador, né, por Deus Pai, a nossa permanência em Cristo, a permanência de Cristo em nós, e também termos a vida controlada pelo Espírito Santo. Bom, agora, como eu comentei no slide anterior, vamos aí para o próximo tópico, onde a gente vai falar sobre a vida controlada pelo Espírito Santo, que é um dos requisitos aí para se frutificar. Bom, a Bíblia nos diz, em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, Paulo aqui ele alerta para não nos embriagarmos com vinho. Paulo ele faz um contraste aqui entre o vinho, a bebida, e o Espírito Santo. Irmãos, uma pessoa embriagada com vinho, ou com qualquer outra bebida alcoólica, enfim, ela age de uma forma assim fora do normal, fora do natural, no que se refere àquilo que é ruim, no que se refere àquilo que é mal. Agora, em contraste a isso, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela também age de forma fora do natural, mas agora, porém, para o lado daquilo que é bom, ou seja, naquilo que é bom, naquilo que se refere aí a coisas boas, tá? E quando Paulo fala sobre se encher do Espírito, irmãos, trata-se aqui de uma ação contínua, ou seja, nós devemos nos encher do Espírito continuamente, não é uma coisa que acontece uma vez só. Estou cheio agora, cheio para sempre. Não, é uma coisa que tem que acontecer continuamente, é uma ação contínua. Então fica aqui uma pergunta, como se pode encher dele, do Espírito Santo, continuamente? Ou seja, se o Espírito Santo ele é pleno na nossa vida, uma vez que ele habita na vida do crente, como é que nós podemos nos encher dele continuamente? Irmãos, aqui Paulo está falando sobre o Espírito Santo poder obter mais do crente, ou seja, sobre o Espírito Santo exercer controle completo sobre a vida do crente. Então, se encher do Espírito Santo continuamente é a cada vez mais o Espírito Santo nos controlar mais e mais até ter o controle total da nossa vida. Agora, para que haja esse completo controle, irmãos, é necessário da parte do crente que haja uma submissão total à vontade do Espírito Santo.
Somente assim, irmãos, o Espírito Santo ele vai conduzir as nossas vidas, ele vai guiar as nossas decisões, ele vai guiar os nossos desejos, as nossas vontades, enfim, ele vai atuar em todo o nosso ser, ele vai conduzir tudo em nosso ser. E o Espírito Santo, ele atua em nosso ser à medida que nós permitimos que ele atue. Então nós temos que querer isso, nós temos que permitir que isso aconteça. E ainda no contexto, irmãos, sobre ter a vida aí controlada pelo Espírito Santo, olha o que a Bíblia nos diz em Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, primeiramente, Paulo fala aqui sobre viver em Espírito. Irmãos, Paulo aqui ele está falando sobre o Espírito de Deus que nos deu vida. Nós só podemos viver, nós apenas vivemos por causa do Espírito de Deus em nós, senão nós não teríamos vida. E Paulo diz que uma vez que nós vivemos no Espírito, ou seja, uma vez que o Espírito de Deus nos deu vida, que nós devemos também andar em Espírito. Ou seja, o mesmo Espírito que nos deu vida, ele também deve controlar a nossa vida. Então, viver em Espírito, viver uma vida que foi dada, foi concedida pelo Espírito. E andar em Espírito é deixar que o Espírito que nos deu vida, o Espírito Santo também venha controlar esta vida que ele nos deu. E quando nós falamos, irmãos, sobre ter a vida controlada pelo Espírito, esse controle do Espírito Santo, ele deve abranger o nosso ser em sua totalidade. Tá? Nós temos aí que deixar o Espírito Santo controlar as nossas ações, ou seja, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos. Mas não somente isso, irmãos, o Espírito Santo não deve controlar somente nossas ações, mas ele também, nós temos que permitir que ele também controle as nossas vontades, que ele controle os nossos desejos, e não somente as nossas ações, nossas atitudes, enfim, nossas vontades, mas nós também temos que permitir que o Espírito Santo ele tenha controle sobre os nossos pensamentos. Tá? Então, o Espírito Santo ele deve ter o controle total da nossa vida, para que assim nós possamos o quê? Frutificar. Lembrando que ter a vida controlada pelo Espírito é um dos pré-requisitos para se frutificar. Tá? Então, apenas recapitulando, irmãos. Tudo começa com a semente que é plantada. Então, é impossível dar fruto se a semente não for plantada em nosso coração. A semente que é a palavra de Deus. E depois, para se frutificar, nós precisamos estar em Cristo, Cristo deve estar em nós. A limpeza ou a poda que é feita pelo Pai em nossas vidas também é necessário, e além de tudo isso, é necessário ter a vida controlada pelo Espírito Santo. Bom, depois de meditarmos aí um pouco sobre o que é ter a vida controlada pelo Espírito Santo, nós vamos aí agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre o propósito do fruto do Espírito, ou seja, o objetivo do fruto do Espírito, a razão de ser do fruto do Espírito. Bom, primeiramente, irmãos, revisando aí o que nós vimos na lição 1, o fruto do Espírito consiste das 9 virtudes da personalidade de Deus implantadas pelo Espírito Santo no interior do crente com a finalidade de conduzi-lo à imagem de Cristo. Então isso é o que é o fruto do Espírito. Então nós temos aqui, vamos dizer assim, o primeiro propósito do fruto do Espírito, que é o quê? Nos conduzir à imagem de Cristo. Quando eu digo primeiro propósito, irmãos, eu não estou falando aqui de sequência. Há o primeiro, que é o mais importante, depois vem o segundo. Não, é o primeiro assim que nós estamos analisando, estudando, estamos acompanhando uma sequência de raciocínio em cima de meditação na palavra. Então nós concluímos aí que um dos propósitos aí do fruto do Espírito é nos conduzir à imagem de Cristo. E olha só agora o que a Bíblia nos diz em João capítulo 15, versículo 8 e capítulo 13, versículo 35.
Tá na tela dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. 13:35 agora. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Reparem, irmãos, que as duas passagens falam sobre ser discípulos de Cristo, sermos discípulos de Cristo. Então, nós temos nessas passagens as evidências de que nós somos discípulos de Cristo, ou seja, aquilo que nos evidencia como discípulos de Cristo. Em João 15:8, a Bíblia fala que se nós damos muito fruto, nós somos discípulos de Jesus, e em João 13:35, a Bíblia fala que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus se nós amamos os outros. Aí os irmãos podem estar se perguntando agora, tá, mas qual que é a relação de João 13:35 com o fruto do Espírito? Irmãos, a relação ela é total. Sabe por quê? Porque João 13:35 está falando sobre o amor. E os irmãos se recordam que a primeira, não somente a primeira, mas a principal virtude do fruto do Espírito é o amor. E além disso, irmãos, o fruto do Espírito ele se resume, ou melhor, ele converge totalmente para o amor. Vejam só, irmãos, o que o pastor Raimundo de Oliveira ele diz no seu livro intitulado As Grandes Doutrinas da Bíblia. Olha só o que ele fala nesse livro dele sobre o fruto do Espírito. Ele diz que o gozo, né, se os irmãos olharem aqui, os irmãos vão ver que tem 8 das 9 virtudes do fruto do Espírito. Só o amor que não está aqui, mas olha que cada uma delas tem uma conexão direta com o amor. Ele diz que o gozo é o amor sorrindo, paz é o amor repousando, longanimidade é o amor sofrendo, benignidade é o amor mostrando compaixão, bondade, o amor agindo, fé, o amor confiando, mansidão, o amor suportando e a temperança, o amor controlando. Então os irmãos podem ver que todas as virtudes do fruto do Espírito, de alguma forma, elas convergem para o amor. Ou seja, irmãos, nós podemos perceber então que João 13:35 ele está assim dentro do contexto do fruto do Espírito. Por quê? Porque a relação do amor com o fruto do Espírito ela é total, essa relação é total. Todas as virtudes do fruto do Espírito convergem, se resumem no amor. Então nós temos aqui um outro propósito do fruto do Espírito, que é o quê? Evidenciar que nós somos discípulos de Jesus Cristo, ou seja, é tornar aparente para o mundo que nós somos cristãos, que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, recapitulando, propósito do fruto do Espírito. Primeiramente, nos conduzir à imagem de Cristo. Também, outro propósito, evidenciar que nós somos discípulos de Cristo. E ainda em João 15:8, no início do versículo, a Bíblia diz: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, nós temos aqui outro propósito do fruto do Espírito, que é o maior, vamos dizer assim, dos propósitos. Agora, que propósito que é esse? Glorificar a Deus. Olha só, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, quando nós damos muito fruto, Deus ele é glorificado. Então, irmãos, para resumir, nós temos aqui praticamente um tríplice propósito do fruto do Espírito. Recapitulando, primeiramente, nos conduzir à imagem de Cristo. Depois, evidenciar que nós somos discípulos de Jesus Cristo. E terceiro, glorificar a Deus. Enfim, esses são aí os propósitos do fruto do Espírito. Bom, vamos então aí agora à nossa conclusão. Fomos escolhidos para frutificar e para que essa frutificação ocorra, nossa vida deve ser controlada pelo Espírito Santo. E o cristão controlado pelo Espírito Santo é obediente, submisso, tem o desejo de orar, ler a Bíblia e frequentar a igreja. Bom, irmãos, conforme nós já comentamos, o Espírito Santo ele controla a nossa vida a partir do momento que nós permitimos a Ele controlá-la. Enfim, que nós venhamos a cumprir
o motivo pelo qual Jesus nos escolheu, que é o de dar frutos e que o nosso fruto permaneça, sendo esse fruto referente, como nós já comentamos, ao fruto do Espírito com as suas 9 virtudes e também referente a pregarmos a palavra para que outras pessoas também se convertam a Jesus Cristo. Bom, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.